Pasta 1, Parte 1. A sombra antes. Eles começam, as perfeições são acentuadas, a flor abre as pétalas coloridas sob o sol, mas a língua da abelha não chega a elas. Elas afundam de volta no solo, gritando. Pode-se chamar de grito, que rasteja por elas, um tremor, enquanto elas murcham e desaparecem. William Carlos Williams Patterson. Nascido na cidade de um homem morto, Bruce Springsteen. Capítulo 1. Depois da enchente, 1957. 1. O terror, que só terminaria 28 anos depois, se terminasse, começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia da água da chuva. O barco balançou, quase virou, se endireitou, mergulhou corajosamente nos redemoinhos traiçoeiros e continuou a seguir pela rua Witchan, em direção ao sinal de trânsito que indicava a interseção dela com a Jackson. As 3 lentes verticais de todos os lados do sinal estavam escuras naquela tarde do outono de 1957, e as casas também estavam escuras. Vinha chovendo sem parar havia uma semana, e 2 dias antes os ventos também chegaram. Muitas partes de Derry ficaram sem energia, que ainda não tinha voltado. Um garotinho de capa de chuva amarela e galochas vermelhas corria alegremente ao lado do barco de jornal. A chuva não havia parado, mas estava diminuindo, enfim. Ela caía no capuz amarelo da capa de chuva do garoto, soando para ele como chuva em um telhado de galpão, um som confortável, quase aconchegante. O garoto de capa amarela era George Denbrook. Ele tinha 6 anos. Seu irmão William, conhecido pela maior parte das crianças da escola Derry e até pelos professores que jamais usariam um apelido na frente dele, como Bill Gago, estava em casa se recuperando de uma gripe violenta. Naquele outono de 1957, 8 meses antes de os verdadeiros horrores começarem e 28 anos antes do confronto final, Bill Gago tinha 10 anos. Bill tinha feito o barco com que George agora brincava. Ele o fez sentado na cama, com as costas apoiadas em vários travesseiros, enquanto a mãe tocava For Elise no piano, na sala de estar, e a chuva batia sem parar na janela do quarto. Depois de 3/4 do quarteirão no sentido de quem ia para o cruzamento e para o sinal de trânsito apagado, a rua Witchan estava bloqueada ao trânsito por um fogareiro e 4 cavaletes laranja. Em cada cavalete estava pintado Departamento de Obras Públicas de Derry. Atrás deles, a chuva jorrava de canais entupidos com galhos, pedras e pilhas grudentas de folhas de outono. A água primeiro abriu brechas no asfalto, depois arrancou pedaços inteiros, isso no 3º dia de chuva. Ao meio-dia do 4º dia, pedaços grandes da superfície da rua desciam pelo cruzamento da Jackson com a Witchan, como canoas em miniatura. Naquele momento, muitas pessoas em Derry já tinham começado a fazer piadas nervosas sobre arcas. O Departamento de Obras Públicas tinha conseguido deixar a rua Jackson aberta, mas a Witchan estava intransitável dos cavaletes até o centro da cidade. Mas todos concordavam que o pior tinha terminado. O rio Kenduskeag tinha subido até quase a margem no Barrens e poucos centímetros abaixo das laterais de concreto do canal que o espremia pelo centro da cidade. Naquele momento, um grupo de homens, Zack Denbrook, pai de George e de Bill, entre eles, estava retirando os sacos de areia que haviam empilhado no dia anterior com pressa e pânico. A inundação da véspera e os danos causados por ela pareceram quase inevitáveis. Deus sabia que tinha acontecido antes. A inundação de 1931 foi um desastre que custou $milhões e quase 2 dúzias de vidas. Isso foi muito tempo antes, mas ainda havia pessoas vivas o suficiente para lembrarem e assustarem os outros.
Uma das vítimas da inundação foi encontrada a 40 quilômetros a leste, em Bucksport. Os peixes tinham comido os olhos desse cavalheiro infeliz, 3 dos dedos dele, o pênis e a maior parte do pé esquerdo. Preso no que restava das mãos dele, havia o volante de um Ford. Mas agora o rio estava baixando, e quando a nova represa da hidrelétrica de Bangor fosse erguida rio acima, ele deixaria de ser uma ameaça. Ou era o que dizia Zack Denbrugh, que trabalhava na hidrelétrica. Quanto ao resto, bem, as inundações futuras podiam se cuidar sozinhas. A questão era passar por essa, ter a energia de volta e esquecer. Em Derry, esquecer tragédias e desastres era quase uma arte, como Bill Denbrugh descobriria ao longo do tempo. George parou nos cavaletes, na beirada de uma abertura na superfície de asfalto da rua Witcham. Esta abertura fazia uma diagonal quase exata, acabava do outro lado da rua, uns 12 metros colina abaixo de onde ele estava agora, à direita. Ele riu alto. O som de alegria solitária e infantil pareceu iluminar aquela tarde cinzenta, quando uma onda na água levou o barco de papel pela cachoeira em miniatura formado pelo asfalto quebrado. A água desesperada abriu um canal que descia pela diagonal, e assim o barco viajou de um lado ao outro da rua Witcham com a corrente, carregando-o tão rápido que George teve que correr para a acompanhar. As galochas espalhavam água em jatos enlameados. As fivelas emitiam um som alegre, enquanto George Denbrugh corria em direção à sua estranha morte. E a sensação que tomou conta dele naquele momento foi amor claro e simples pelo irmão, Bill, amor e um toque de arrependimento por Bill não poder estar lá para ver e participar. É claro que ele tentaria descrever para Bill quando chegasse em casa, mas sabia que não conseguiria fazer Bill enxergar do jeito que conseguiria fazer com que ele enxergasse, se as posições estivessem trocadas. Bill era bom em ler e escrever, mas mesmo na idade dele, George era esperto bastante para saber que aquele não era o único motivo para Bill só ter A no boletim, e nem para os professores gostarem tanto das redações dele. Contar era apenas parte do talento. Bill era bom em ver. O barco quase voou pelo canal em diagonal, só uma página arrancada da seção de classificados do Derry News, mas agora George o imaginava como uma lancha torpedeira em um filme de guerra, como os que ele via às vezes no cinema de Derry, com Bill nas matinês de sábado, um filme de guerra com John Wayne lutando contra os japoneses. A proa do barco de jornal jogava jatos de água para os dois lados, enquanto corria. Depois chegou a vala no lado esquerdo da rua Witcham. Um novo jorro de água subia pela abertura no asfalto naquele ponto e criava um redemoinho grande. E pareceu a ele que o barco seria inundado e viraria. Ele se inclinou de maneira alarmante, mas George se alegrou quando se endireitou, virou e desceu rapidamente para o cruzamento. George correu para alcançá-lo. Acima da cabeça dele, um sopro forte de vento de outono balançou as árvores, agora quase sem o peso das folhas coloridas, por causa da tempestade que naquele ano foi uma ceifeira das mais cruéis.